no seu smartphone. Basta baixar o aplicativo gratuito na App Store ou no Google Play. O Povo Economia. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. O Povo Economia. Hoje com Ítalo Coriolano. Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, 9 de julho de 2020. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos ao vivo, direto do estúdio da Avenida Aguanambi 282, com transmissão pela FM 95.5, pela M1010 e também pela CBN Cariri 93.5. E quem está hoje comigo, mais uma vez, direto do Cariri, é o repórter Guilherme Carvalho. Muito boa tarde, Guilherme. Qual o destaque de hoje? Boa tarde, Ítalo. Ítalo, a Caixa Econômica Federal libera a partir desta quinta-feira os saques e transferências da primeira parcela do auxílio emergencial para os aprovados inscritos no aplicativo e do site dentro do terceiro lote e que a negociam em abril, com um total de 400 mil trabalhadores. Ao todo, o lote inclui 5,9 milhões de beneficiários. Os saques e transferências serão realizados conforme o mês de nascimento do trabalhador e vão até o dia 18 de julho. Esses trabalhadores já tiveram o dinheiro liberado na poupança social digital entre os dias 16 e 17 de junho. São 400 mil trabalhadores nascidos a cada mês que poderão fazer o saque dentro deste lote, com exceção de dezembro, que soma 500 mil beneficiários. Já a segunda parcela para os aprovados do terceiro lote ainda não tem data definida. Ítalo Coriolano. Muito obrigado pelas informações, Guilherme. Vamos agora com a nossa enquete. A Rádio O Povo CBN pergunta. O Ministério da Educação anunciou esta semana que a prova escrita do Exame Nacional do Ensino Médio, o nosso Enem, foi adiada devido à pandemia da Covid-19. As provas serão realizadas nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021. A decisão, de acordo com o MEC, foi tomada após conversa com representantes das instituições públicas e privadas, sendo que uma enquete, inclusive, que foi feita pelo governo, os alunos votaram em outra data, queriam as provas só em maio. Mas queremos saber a sua opinião. Você concorda com as novas datas para a realização da prova do Enem, dias 17 e 24 de janeiro, já do próximo ano? Participe pelo nosso WhatsApp no 981665589, DDD 85, fixo, também DDD 85 3066 40 30, e você pode deixar a sua opinião, a sua análise também nas nossas redes sociais. A Rádio Povo CBN está no Instagram, no Facebook e também no Twitter. É só você pesquisar @opovocbn. O Povo Economia. E a gente inicia o nosso Povo Economia desta quinta-feira com um debate muito importante, a proposta de retomada da reforma trabalhista. O governo Jair Bolsonaro retomou as discussões de uma nova reforma trabalhista e sindical. As propostas serão feitas na perspectiva pós-pandemia do novo coronavírus e com medidas para as pessoas que trabalham informalmente. A iniciativa é da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. O órgão integra o Ministério da Economia, comandado pelo ministro Paulo Guedes. E é sobre esse tema que o debate do Povo Economia de hoje vai acontecer. E para conversar com a gente, já temos aqui ao vivo pelo Facebook o advogado e professor universitário da Uninasal, Márcio Moreira. Márcio, muito boa tarde, seja bem-vindo. Não sei se o Márcio nos escuta. Márcio, você me ouve? Boa tarde. Pronto, acho que está com um probleminha, mas já deve melhorar. Márcio, boa tarde. E quem também participa do debate de hoje é o advogado e vice-presidente do Tribunal de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia do Ceará, Franco Alamada. Muito boa tarde, Franco. Boa tarde, Franco.
Se escrevi errado, é Franca Almada. Ah, Tudo bom, professor? Tudo bom? Tudo bom, Boa tarde a Franco? todos. Tinha um Azinho aqui a mais, então. É Franco Almada. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Sejam bem-vindos e vamos começar, então, com o nosso debate de hoje. Um tema que sempre divide opiniões, né? De um lado os empresários, do outro lado os movimentos trabalhistas. Eu queria então começar aqui ouvindo o Márcio Moreira. Márcio, qual é a sua opinião sobre a retomada da discussão da reforma trabalhista neste momento, sendo que há poucos anos, ainda durante o governo Michel Temer, tivemos uma reforma, se não me engano foi 2017, e agora, menos de 3 anos depois, surge aí uma nova proposta de reforma trabalhista. É o momento ideal para a gente pensar em mudanças? Acho que o Márcio não me ouve. Franco, você me ouve? Estamos ainda estamos com problemas realmente aqui. Boa tarde. Tudo bem. Acho que agora sim. Márcio, você me ouve? Pronto, agora foi. Márcio? Pronto, Márcio. Oi, boa tarde. Boa tarde. A sua opinião, por favor. É momento agora de uma reforma trabalhista? Pois é, nós estamos num cenário, né, na verdade, dos 3 últimos anos de alterações trabalhistas da legislação. Não podemos esquecer que tivemos uma alteração ainda no governo Temer, com a lei da terceirização, né, que ampliou as hipóteses, inclusive direcionando para atividades, né, deixando uma brecha para atividades finalísticas. Depois tivemos uma reforma que atinge mais diretamente a CLT, e essa reforma ela, né, traz pontos polêmicos, seja a prevalência, que o STF já tinha também discutido, seja a prevalência do negociado sobre o legislado como um ponto polêmico, seja a questão processual do acesso à justiça, né, que tiveram várias alterações na legislação que, na prática, dificultam o acesso, principalmente do empregado, à justiça do trabalho, né, com sanções, inclusive, muitas vezes severas. No atual período de pandemia, né, nós tivemos a MP 936 e a legislação agora de conversão da medida provisória, né, ela vem um cenário, digamos, bastante controverso, né? Acredito que a legislação ela tem pontos positivos, no sentido de que o Brasil hoje ele tem, né, um número de desempregados que chega a 1 milhão de pessoas, né, nesse período agora de maio, junho. Então, é um cenário, do ponto de vista da legislação trabalhista, um cenário preocupante. A legislação ela não é perfeita, ela não preenche todos os requisitos que eu imagino que deveriam ser preenchidos por pontos polêmicos, como a complementação de salário pelo benefício do governo acaba gerando a situação que os trabalhadores recebem menos do que recebiam antes, né? Eles não ficam com um salário integral, porque o benefício é calculado pelo seguro-desemprego. Uma questão importante era se ele fosse calculado pela média dos últimos 3 ou 6 meses, média salarial do empregado. Você já teria aí talvez uma proximidade maior ao salário que a pessoa recebe. Mas é um cenário também que se tem que discutir em termos de reforma trabalhista, outros níveis de proteção, né? Nós tivemos agora, semana passada, uma manifestação dos entregadores, né? Entregadores por aplicativos, que revelam a situação de precariedade trabalhista, né? Que a gente chama de uberização. Então, o debate da reforma trabalhista ele tem que não só pensar no cenário da pandemia, mas também ampliar esse olhar para situações precarizadas, como, né, as relações chamadas uberizadas, entregadores, motoristas de aplicativo, para a gente conseguir realmente ter um cenário de proteção dos direitos trabalhistas no país. Bem, nós inclusive sobre esse assunto, né, temos já várias participações aqui pelo nosso Facebook. É o caso aqui do Francisco Cícero, ele afirma: ô Guedes, se puder, não abole só a CLT, não. Se deixar, o homem revoga até a lei áurea, né? Numa crítica aqui a essa proposta já de novas mudanças nas leis trabalhistas. Assim como a Assis Souza, ela afirma: daqui a pouco você vai voltar à escravidão, né? Muitas pessoas aqui achando que não é
o momento de mudanças. E sobre esse assunto, então, eu quero ouvir a opinião do nosso outro participante aqui, o Franco Almada. Franco, você defende, né, que é momento de algumas adequações. Primeiramente, boa tarde novamente a todos, professor. Especialmente o que eu tento, nesse ponto de vista, até quando fui convidado, eu não consigo ter assim, uma visão maniqueísta, assim, de bem versus mal. Eu acho que o extremo ele é prejudicial. E como também é prejudicial a reforma pautada por uma pontualidade, a reforma pautada por um fato específico que está acontecendo nesse momento. Então, no corpo da própria reforma trabalhista que houve anteriormente, 2017, existem pontos interessantes e pontos que realmente ultrapassaram a razoabilidade. Então, quando eu tento fazer essa análise, não é pelo tudo bom ou tudo ruim, tudo o bem versus mal. Eu tento fazer a análise de que existem pontos ainda em que podem ser avançados. Nesse contexto, nesse panorama, existem situações que surgem. Hoje, apesar de 2017 já ter uma previsão do teletrabalho, hoje essa situação de home office, de teletrabalho, ela está muito mais avançada, então é possível que a gente consiga, uma alteração legislativa, determinar mais alguns fatores em relação a isso, e verificar e tentar consolidar, né, professor, diminuir essa busca judicial, por exemplo, do assunto que foi tocado aqui, quanto à uberização, esses aplicativos. Então, seria interessante também ter uma legislação sólida que confira segurança às pessoas. Porque o nosso maior problema, assim, professor, que a gente, pelo menos, verifica, é a falta de segurança jurídica. É o empregador fazer um contrato, seja um contrato de prestação de serviço, ou seja um contrato de vínculo empregatício, num panorama, e de repente esse panorama não ser respeitado ou não ter a segurança jurídica desse panorama e ele ser facilmente derrubado, digamos assim, por uma decisão judicial. Então, nisso, quanto mais segurança jurídica a gente trouxer às relações trabalhistas desde o nascedouro, acredito que será mais benéfico para todos. Nesse sentido, eu entendo que a legislação ela pode sim ser alterada no sentido de conferir mais segurança jurídica às partes. Existe um ditado no nosso interior aqui do Ceará, e que deve ser reproduzido de outras formas, que o combinado não sai caro. Então, se o combinado não sai caro, as regras têm que estar muito claras desde quando há esse combinado. Então, nesse sentido, é que eu vejo salutar sempre essa discussão. Agora, essa reforma sendo bem discutida, sendo amplamente discutida, e não do jeito, por exemplo, que foi em 2017, quando em um tempo recorde a gente teve uma reforma trabalhista, uma reforma um pouco atropelada e que deixou de verificar alguns pontos interessantes que a legislação já poderia ter verificado. Tanto é que agora já está se pensando em uma nova reforma trabalhista. Esse mito de que o direito trabalhista veio desde a era Vargas e nunca foi alterado, é um mito para quem não conhece a legislação trabalhista. E lá para cá, várias mini alterações ou mini reformas, como se quer dizer agora, aconteceram. Então, não é uma novidade, o professor sabe disso, não é uma novidade para quem mexe com esse ramo jurídico, saber que houve e está sempre havendo várias alterações, porque é natural da dinâmica, da relação, assim em outras áreas do direito também. Muito bem, a gente vai já ouvir aqui o contraponto, a resposta do professor Márcio Moreira, porque precisamos fazer o nosso primeiro intervalo. São 2h19, a gente volta já já. O Povo Economia. O Povo Economia. Oferecimento Sebrae,
a força do empreendedor brasileiro. Atenção, empreendedor! Supere os desafios do momento com as orientações, consultorias e cursos online do Sebrae. E ampliamos nossos canais e horários de atendimento. Anote: Central de Atendimento 0800 570 0800. Fale com o especialista pelo site www.ce.sebrae.com.br e o WhatsApp pelo número 859-8139-06. Atendimento de segunda a sexta, das 8 às 20 horas e aos sábados de 9 às 15 horas. Sebrae, totalmente digital ao seu lado. Carmeil, material elétrico, rede de dados, painéis elétricos e iluminação. E a hora? 2h20. Se você está precisando de material elétrico, rede de dados e iluminação, entre em contato com a Carmeil e faça sua compra por telefone ou pelo WhatsApp. Nas compras a partir de R$100, a entrega é grátis e realizada em até 24 horas. Acompanhe as nossas redes sociais e saiba como adquirir os nossos produtos sem sair de casa. Carmeil, 4008-6666. A bola parou de rolar. O adversário mudou. Em jogo, a vida de muita gente. Respeite as orientações dos órgãos de saúde na luta contra o coronavírus. Quando o juiz apitar o retorno das partidas, estaremos ao seu lado, torcedor. Oferecimento Bezerra Oliveira, soluções para autopeças. SV Elétrica, a escolha dos especialistas. Sopai Hospital Pediátrico, Avenida Francisco Sá 5036. Governo do Estado do Ceará, novas ideias, novas conquistas. E Casas Alves, Avenida Imperador 941 Centro. Seja positivo, seja responsável. Oi, aqui é a Cássia Godoy. Eu tenho mantido a minha rotina de trabalho no Jornal da CBN, também no CBN Brasil, em loco. Eu tenho ido à redação e ao estúdio, mas eu tenho feito o máximo esforço para realmente só sair de casa para o trabalho e para coisas essenciais do tipo supermercado quando eu preciso de alguma coisa. Uma coisa que eu tenho feito é tentar achar maneiras de praticar algum tipo de atividade física. Eu subo as escadas do meu prédio e eu tenho um elástico que eu uso para fazer alguns exercícios de flexibilidade e de alongamento. Isso tem me ajudado bastante e eu acho que é bacana pensar em maneiras de fazer algum tipo de exercício, mesmo que você esteja seguindo a recomendação dos médicos de ficar em casa, que é o melhor que todos nós podemos fazer. Existem alternativas bacanas para você se manter ativo em casa também. CBN, a rádio que toca notícia e que está com você. O Povo Economia. Duas horas e 22 minutos, estamos de volta com o nosso Povo Economia, discutindo uma nova proposta de reforma trabalhista que já está sendo aí articulada pelo ministro Paulo Guedes. Recebemos hoje o professor universitário Márcio Moreira e também o advogado Franco Almada. Entre os pontos que a gente discutiu no bloco anterior está a chamada uberização do trabalho, né? Inclusive alguns motoristas, entregadores fizeram manifestação semana passada, já está previsto uma nova manifestação para o dia 25 de julho e no Congresso já se discute aí, inclusive, a apresentação de projetos de lei para regulamentar profissões como essas, né, de motoristas por aplicativo, né, pessoas que fazem entrega. Eu queria ouvir então a opinião dos nossos debatedores, né, uma ala liberalista da economia que diz que não tem que criar mais amarras, digamos assim, em relação a esse tipo de trabalho, já a outro campo que defende que eles precisam aí de um mínimo de proteção, né, em termos de direitos. Então eu queria ouvir a opinião aqui do Márcio Moreira. Márcio, dá para incluir nesse processo de reforma trabalhista a garantia de direitos para quem exerce esse tipo de profissão? Então, acho que a compreensão, né, dos direitos dessa categoria específica passa por uma reflexão de uma transformação do mundo do trabalho, né? O Franco falou da questão do home office, falou da questão de que, obviamente, não é um debate maniqueísta, né? A política e o direito tem que ser debatido de forma racional, não de forma, né, emotiva, emocional, ou com
com as paixões, né? Racionalmente, nós temos que chegar em alguns entendimentos. Do ponto de vista especificamente dos motoristas, né, daqueles que trabalham com aplicativos, é importante a gente considerar que muitas vezes são trabalhadores que não conseguem ter acesso ao seu empregador, ao emprego que contrata, têm uma dificuldade de comunicação, estão inseridos numa categoria como autônomos, mas de uma forma extremamente precarizada, porque eles não têm liberdade que um autônomo tem, por exemplo, para tocar o que seria o seu negócio, né? O seu ramo de atividade, ele está submetido a determinadas regras. E isso gera uma situação de insegurança trabalhista para os empregados. Muitas vezes, né, reivindicando direitos trabalhistas, e aí, obviamente, a gente tem temos um entendimento do trabalho, um entendimento majoritário, né, de que isso vai tratar de uma relação que não está no campo do direito do trabalho, né, mas acho que é importante, a título de marco legal, abrir esse debate. Como é que essas multinacionais, essas startups multinacionais, né, porque elas não têm, digamos assim, uma sede que as pessoas trabalham, né, você se comunica só pelo aplicativo com o seu empregador, como é que elas funcionam no país? A partir de que marco, com qual carga tributária, com qual garantia de direitos? Acho que esse é um debate importante. Então, assim, discutir regulamento trabalhista não é ruim. Não é ruim discutir a legislação trabalhista. Do meu ponto de vista, em um país com uma extrema, digamos assim, um extremo grau de informalidade trabalhista, né? Com um grau de precariedade das relações. Não é à toa que a Justiça do Trabalho é abarrotada de processos. Márcio, acho que tivemos um probleminha aí com a sua conexão. Enquanto isso, eu vou passar então o microfone para o Franco Almada deixar a opinião dele em relação a isso. Franco. Bom, o professor Márcio falou, é muito importante. O que a gente tem que entender é que essa discussão de então, as pessoas estão trabalhando e não estão tendo os direitos trabalhistas garantidos nessa questão dos entregadores, etc. Não precisa de alteração legislativa nenhuma para garantir direitos de trabalhadores. O que precisa é saber, nós estamos diante realmente de uma relação de emprego, um vínculo empregatício ou não. Professor, assim, o que a gente tem que defender bem claramente é que a situação ela tem previsão legal. Vamos supor, se eu tenho hoje um trabalhador, um empregador, e esse trabalhador ele presta serviço para uma empresa específica, tem lá os requisitos da lei de subordinação, de pessoalidade, de habitualidade, de remuneração, e esse contrato dele não é formalizado, a gente está diante de uma fraude trabalhista. E para isso, a legislação que existe hoje, sem nenhuma necessidade de alteração, ela já vai garantir os direitos desse trabalhador que está, como a gente chama, num vínculo clandestino. Agora, se a situação fática não é essa, se na verdade, de fato, ele não trabalha só para uma empresa, se na verdade, de fato, ele trabalha para várias empresas, se na verdade ele não tem uma subordinação, a gente não está diante de uma relação de emprego. E veja que a legislação de 2017, na alteração, na reforma trabalhista de 2017, ela já acrescentou, tentando trazer mais à realidade, a questão do vínculo intermitente, onde as maiores discussões era que o trabalhador beneficia a pessoa que é mais de um empregado. No caso do garçom, ele prestava serviço 2 vezes na semana para um restaurante, 3 vezes na semana para outro. A legislação trabalhista hoje já faz a previsão do contrato de trabalho intermitente, proporcional à jornada dele. Então, se esse for o caso, se pleiteie o contrato de jornada intermitente com vários empregadores. Mas o que eu quero dizer é que isso já existe na legislação de hoje e já é possível aplicar. Às vezes a gente tem essa noção de que
cada situação fática específica vai precisar de uma legislação nova. E quando a legislação que já existe, ela já é perfeitamente aplicável a essa questão. O que tem que ver realmente é que, na lei, quando o direito despreza a realidade se vinga e despreza o direito. Então tem que ver o que é que acontece na realidade e, dentro da realidade, no que é que está enquadrado aquele trabalhador. Ok, Franco, muito obrigado pela sua opinião. Infelizmente nosso tempo já está aqui acabando, né? Temos que ir para o repórter CBN. Eu gostaria de agradecer aqui a participação do professor Mário Moreira e também do advogado Franco Almada. São 2h30. A gente vai para o repórter CBN e volta já. Repórter CBN. Quinta-feira, 9 de julho de 2020. São Paulo registrou 330 novas mortes por coronavírus em 24 horas e ultrapassou 17 mil mortos. É o terceiro dia seguido nesta semana em que o estado tem mais de 300 mortes diárias, totalizando 17.118 vítimas da Covid-19. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, também foram notificados 8.350 novos casos da doença. Com isso, São Paulo chegou a 349.715 infectados. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, decidiu manter a proibição de banhistas nas praias da cidade. Já os shoppings tiveram o horário de fechamento aumentado para as 10 da noite, mas deverão continuar a abrir ao meio-dia. O comércio de rua poderá funcionar das 11 da manhã às 5 da tarde, com capacidade reduzida. As aulas em creches e no ensino fundamental na cidade do Rio permanecem suspensas. Atualmente, quase 72% dos leitos de UTI da rede pública e 89% das vagas na rede privada estão ocupados com pacientes infectados pelo coronavírus. A polícia da Coreia do Sul informou que o prefeito de Seul, Park Won-sung, foi encontrado morto. O corpo foi localizado em uma área na região norte da capital, após a filha do prefeito ter notificado sobre o desaparecimento dele. O celular do político estava desligado. Ao sair de casa, a família afirmou que Park deixou uma mensagem parecida com um testamento. Ele estava no terceiro mandato como prefeito de Seul e era visto como um potencial candidato à presidência do país. No horário de Brasília, 2h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. O Povo Economia. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Veio como semente que nasce da gente. Meu bebê, meu presente. Te dar nossa vida, te dar nosso amor. Fert Baby, carinho maior. Fert Baby. Avenida Antônio Salles, 3443, fone 3182-8800. Alto Papo, com Boris Feldman. Oferecimento Claros Comercial, soluções em EPIs e manutenção industrial, 3194-3194. Fiat em Fortaleza, na Igualto, 3452-1444. E Eletropartes Distribuidora, peças elétricas e acessórios automotivos, 40080166. Completamente reformulada em relação ao antigo modelo, a Fiat já apresentou a nova picape Strada, que não tem mais cabine simples, mas um intermediário entre ela e a antiga estendida, que a Fiat chamou de cabine Plus, com 150 litros de capacidade atrás dos bancos. Os motores são o antigo 1.4 de 88 cavalos e o novo 1.3 com 109 cavalos. Os preços de lançamento são a cabine simples, agora chamada de Plus, R$ 63.600.
até a cabine dupla, apenas na versão mais sofisticada Vulcano, por 80 mil. Dessa vez a cabine é dupla de verdade, com 4 portas e espaço para 3 passageiros atrás. A nova Estrada não tira de linha a antiga, que continua em produção numa única versão de cabine simples, equivalente à Hardworking. A Igualto continua do seu lado neste momento e por isso se mobilizou em uma grande ação e criou um plano 2021. A partir de agora, você compra o seu Fiat na Igualto e paga a primeira parcela somente em 2021. E tem mais, Argo Drive 1.0 com multimídia por apenas 48.990. Igualto, dirigida para satisfazer você. Rogaciano Leite em frente ao Iguatemi, 3452-1444. É Claros, Claros Comercial, equipamentos para proteção individual. Claros Comercial, soluções em EPIs e manutenção industrial. Desde 2009, levando ao mercado o que há de melhor em equipamentos de proteção individual. EPIs, máquinas e equipamentos industriais, abrasivos e ferramentas em geral. Claros Comercial, fone 85-3194-3194. Vendas @claroscomercial.com.br. Pensou em EPIs, pensou Claros Comercial. É Claros. O Povo Economia. Duas horas e 36 minutos, vamos com os destaques da economia. Sobe e desce da economia, com Nazareno Albuquerque. Boa tarde, Cariri. Os ônibus, o transporte coletivo intermunicipal de passageiros, ele retorna em suas operações a partir do próximo dia 10, amanhã, né? Então, o que está acontecendo? Tem sido recorrente a entrada de tráfego de ônibus clandestinos nessas rotas intermunicipais. E isto representa perigo para os passageiros, os transportes de passageiros, por conta, não é, das péssimas condições desses ônibus que transitam, não é, sem obter, sem a conformidade com as orientações das autoridades. Então, as companhias de transporte, não é, regulares recorreram, então, à Agência Reguladora do Estado, a ARCE, né, e à Polícia do Estado, ao quartel do Comando Geral da Polícia Militar, onde foi realizado um encontro para discutir esse assunto, que contou com a participação também do comandante-geral da PM, Alexandre Ávila. Pontos relacionados a uma parceria para a fiscalização dessa clandestinidade no serviço de transporte intermunicipal de passageiros do Estado. A partir do próximo dia 10, estará autorizado, como sabemos, o retorno desse tipo de serviço, que deverá operar em conformidade com as orientações das autoridades da saúde também, buscando garantir a todos os envolvidos na operação condições ideais de segurança contra a Covid-19. Eu vou voltar a esse assunto dos transportes intermunicipais, transporte coletivo, ônibus, né, por conta da péssima qualidade desse tipo de transporte, mesmo entre os ônibus regulares. Eu vou voltar a esse assunto porque a fiscalização não segue as normas, as exigências que estão previstas, né, na legislação. Ônibus de péssima qualidade, rodando há mais de 20, 30 anos, todos servindo aí a região metropolitana de Fortaleza sem nenhuma fiscalização. Eu vou voltar a esse assunto. Tenham todos uma boa tarde. Eu vou estar de volta às 16h50, por aí assim, no programa da Maísa com Sobe e Desce da Economia. Até lá. Muito obrigado, Nazareno. São 2 horas e 40 minutos. Cenário Econômico, com Raoni Saraiva.
A atividade importante para a economia brasileira, o comércio se movimenta como pode para diminuir as perdas causadas pela pandemia do novo coronavírus. Com a reabertura das lojas no mês passado, após quase 3 meses de paralisação, o setor começa a recalcular os prejuízos. E é sobre esse tema que eu converso agora com o editor de Economia do Povo, Raoni Saraiva. Boa tarde, Raoni. Boa tarde, Ítalo. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Povo CBN. Isso mesmo, Ítalo, a crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus vem impactando todos os setores, principalmente o comércio. Por conta das medidas de isolamento social que começaram ainda em março, grande parte das lojas teve que fechar as portas. Algumas empresas até conseguiram manter as vendas de produtos e serviços pela internet, mas isso não foi suficiente para evitar a queda do setor, não. Em março e abril, o volume de vendas no comércio brasileiro caiu consideravelmente, mas só no mês de maio, aí o início da flexibilização do isolamento social em alguns estados e as estratégias de vendas online ajudaram o varejo a diminuir parte das perdas impostas aí pela Covid-19. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, as vendas cresceram quase 14% em maio na comparação com abril. Os números de junho, viu, Ítalo, que ainda não foram divulgados, também deverão ser positivos. Isso porque no mês passado, lojas de rua e shoppings voltaram a funcionar, como a gente bem sabe, em diversas capitais do país, como foi o caso de Fortaleza, Ítalo. Isso mesmo, Raoni. Ruas do centro, inclusive, lotadas, né, com muita aglomeração. Aglomeração. Isso. Mas apesar desse crescimento todo, a situação para o varejo nacional ainda está muito, muito difícil, né? Exatamente, Ítalo. As vendas do setor já acumulam queda de 8,6% de janeiro a maio deste ano. Será muito difícil reverter esse número até o fim de 2020, mas o varejo se movimenta para que as perdas sejam as menores possíveis. Por conta desse fôlego aí em maio, como a gente já mencionou, e da expectativa positiva para os próximos meses, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, revisou a previsão de queda do comércio. A última projeção indicava a retração de 10,1% nas vendas de 2020. Agora, Ítalo, a expectativa é de 9,2% de queda. Uma leve melhora, mas ainda assim um número muito desanimador, principalmente se a gente lembrar que antes da pandemia o setor esperava crescimento de 5,3% para este ano, algo que não vai acontecer. Vale lembrar que as lojas físicas estavam fechadas em importantes datas para o varejo nacional, como foi o caso da Páscoa e do Dia das Mães. E isso, Ítalo, prejudicou muito o desempenho do setor. Agora, Raoni, olhando um pouquinho aqui para a nossa realidade, como é que o comércio do Ceará aparece nesse cenário tão difícil? Olha, Ítalo, em maio, acompanhando a tendência nacional, o varejo cearense cresceu 8,3% em relação a abril. Mas por aqui a situação está bem crítica, né? Mais do que a média do Brasil, inclusive. De janeiro a junho, para a gente ter uma ideia, o setor amarga aqui no Ceará uma perda de quase 16% nas vendas. É uma situação delicada, né, Ítalo? Muito, muito delicada, Raoni. Mas a partir aí dessa situação, já dá para fazer um balanço das perdas do setor em reais? Dá sim, Ítalo. Olha só, os dados da CNC mostram que do início da pandemia, né, que como a gente falou, começou em meados de março até o fim de junho, os prejuízos do setor com a crise já somam quase 241 bilhões de reais, né? É muita coisa. E mesmo em um cenário mais próximo à normalidade do varejo, a recuperação da atividade comercial ainda dependerá dos impactos da crise sobre variáveis que influenciam o consumo. Aí entram o quê? Mercado de trabalho, oferta e demanda por crédito e o nível de confiança do consumidor. Indicadores esses que não estão nada animadores, infelizmente, viu, Ítalo Coriolano? Nada animadores, Raoni. Tá todo mundo aí com medo, se precavendo. Exato. E o comércio torce, né, Ítalo, para que as perdas sejam amenizadas o máximo possível, porque queda vai haver aí nesse ano. Com certeza. Talvez a recuperação só lá para 2021 e olhe lá. Raoni, muito obrigado. Muito obrigado pelas informações e até a próxima quinta. Obrigado, boa tarde a todos. São 2h44, a gente faz um intervalo e volta já.
O Povo Economia. O Povo Economia. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Atenção, empreendedor! Supere os desafios do momento com as orientações, consultorias e cursos online do Sebrae. E ampliamos nossos canais e horários de atendimento. Anote: Central de Atendimento 0800 570 0800. Fale com o especialista pelo site www.ce.sebrae.com.br e o WhatsApp pelo número 859-8139-0634. Atendimento de segunda a sexta, das 8 às 20 horas e aos sábados de 9 às 15 horas. Sebrae, totalmente digital ao seu lado. Há 25 anos atuando no mercado de distribuição de peças elétricas e acessórios automotivos, a Eletropartes Distribuidora oferece produtos das 120 melhores marcas do mercado, como a melhor do Nordeste, com preços competitivos, agilidade no atendimento e a qualidade que você confia. Eletropartes Distribuidora, a sua melhor opção, com filiais em Fortaleza, Teresina, Mossoró, Recife e João Pessoa. Venha conferir. Pedidos 4008-0166. Eletropartes.com.br. Querer bem é estar sempre pertinho, mesmo à distância. É cuidar de si sem esquecer do outro. É pensar em todos, mesmo quando pensar nos seus. Aqui no Mercadinho em São Luís, o costume de querer bem se transforma em cuidado, com a sua saúde e a da sua família. Por isso, conte com a gente para levar ainda mais qualidade e segurança até você. Vamos passar por este momento unidos em um só propósito. Mercadinho em São Luís, costume de cuidar bem. Não perca dinheiro. Acesse litigiocobranças.com.br e torne sua empresa parceira. Gastronomia e vinhos. Todas as sextas, às 3h35 da tarde, na Rádio Povo CBN. Apresentação, Ivonilo Praciano. Oferecimento, Mercadinho São Luís. Me acostumei com você. E Sistema Fê Comércio. É o comércio transformando vidas. Pense positivo. Mudar a rotina não é fácil, mas a tecnologia reinventa não só o negócio, reinventa o nosso dia a dia também. Não vamos deixar que o vírus nos paralise. As relações humanas vão continuar sendo a chave para o crescimento. Mantenha sua agenda de reuniões de trabalho, converse com os amigos, familiares, use aplicativos e ferramentas tecnológicas para manter a vida e adaptar-se às novas rotinas. Juntos vamos conseguir manter não só a vida girando, mas a economia também. Seja positivo, seja responsável. CBN, a rádio que toca a notícia e que está com você. O Povo Economia. Estamos de volta, 2 horas e 47 minutos, e agora vamos para a região do Cariri, porque a Unileão está realizando as inscrições do Mega Vestibular. O processo seletivo é destinado aos cursos de graduação na modalidade presencial. E o vestibular será realizado de maneira remota, devido, claro, à pandemia da Covid-19. A seleção ainda permitirá que os candidatos escolham o melhor dia para fazer a prova, 25 ou 26 de julho. E sobre esse tema, a gente conversa agora com o diretor de marketing da Unileão, professor Luiz Geraldo. Muito boa tarde, professor. Boa tarde, Ítalo. Boa tarde a todos os ouvintes dessa rádio fantástica, que a gente tem assim, um prazer muito grande de falar com vocês. Olha, Ítalo, é verdade. Ninguém imaginava que nós iríamos estar passando por um momento tão desafiador, tão diferente quanto esse que nós estamos passando no momento. A Unileão sempre se destacou por ser uma instituição presencial que tem investido incansavelmente na sua infraestrutura. Mas Professor, a gente está infelizmente com um problema na sua ligação, falha um pouquinho, a gente acaba não entendendo direito. Eu vou pedir aqui para o Jefferson refazer a ligação. Enquanto isso, eu continuo com o Cariri, vou chamar aqui o repórter Guilherme Carvalho com mais informações. Guilherme?
Norte registrou um novo recorde de casos confirmados da Covid-19 e também de óbitos causados pela doença nesta quarta-feira. Segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde, nas últimas 24 horas, 330 pessoas testaram positivo. Agora, o município já soma 4.804 pessoas infectadas. Ainda em Juazeiro, as agências bancárias da cidade voltaram a registrar aglomerações nesta quarta-feira, após algumas semanas sem ocorrência de longas filas. A maior movimentação foi na Caixa Econômica da Rua da Conceição, localizada no centro da cidade. A gerência do banco montou 2 tendas na área externa e dividiu os clientes em 3 grupos para manter a distância mínima de 1,5 metro entre eles. O aumento na movimentação nas agências bancárias de Juazeiro coincide com a liberação do saque emergencial do FGTS e também da terceira parcela do auxílio emergencial. Além da Caixa, também houveram princípios de aglomerações no Banco do Brasil da Rua São Francisco e também na lotérica da Rua São Pedro. O atendimento ao público em bancos e demais instituições financeiras do município deve obedecer um decreto publicado pela Prefeitura no mês de maio. O documento determina que pessoas com mais de 60 anos ou que façam parte do grupo de risco da Covid-19 só podem ser atendidas até às 11 horas da manhã. A partir desse horário, até o meio-dia e meio, o atendimento é voltado exclusivamente para mulheres. Já do meio-dia até às 5 horas da tarde, somente os homens poderão ter acesso aos serviços. Outra determinação do decreto é que os bancos e lotéricas limitem o atendimento com senhas e que não permitam a entrada de pessoas sem máscaras em as suas dependências. Ítalo. Ok, Guilherme, muito obrigado. Agora sim, voltamos com o professor Luiz Geraldo. Professor, o senhor me ouve? Perfeitamente, Ítalo. Professor, então explica pra gente como é que vai ser a prova de seleção digital para o vestibular da Unileão. Ítalo, como você já havia feito aí uma contextualização, para facilitar que muitas pessoas realizem esse nosso mega vestibular, esse primeiro vestibular digital remoto da Unileão, a gente facilitou então e colocou à disposição dos candidatos 2 datas, o dia 25 ou o dia 26 de julho. E aí a pessoa vê qual dessas 2 datas fica melhor para que ele possa fazer a sua prova digital. Para que as pessoas, Ítalo, possam fazer a sua inscrição, nós também procuramos formas de facilitar ao máximo. Então, quem entrar agora, por exemplo, no unileão.edu.br, o nosso site, vai ter lá toda uma área com passo a passo para que a pessoa possa, então, realizar a sua inscrição. Sempre levando para que a pessoa possa ter facilidade nesse processo de inscrição. Mas, caso a pessoa ainda tenha alguma dificuldade, é muito simples. A gente tem um WhatsApp que pode facilitar muito a vida das pessoas. É o 92 16 30 40, com DDD 88. Vou repetir, 992 16 30 40. E esse vestibular, a gente fez de uma forma, também pensando no social, esse vestibular ele não será cobrada nenhuma taxa de inscrição, Ítalo. Então, essas são as informações referentes a esse primeiro vestibular digital da Unileão. Muito bem, uma boa informação, né? Não vai ter taxa de inscrição, então, quem estiver ouvindo a gente aí no Cariri ou em qualquer lugar do país, né, e queira entrar para o Unileão, a seleção será nos dias, ou no dia 25 ou no dia 26 de julho. Professor Luiz Geraldo, muito boa tarde e sucesso aí no vestibular. Obrigado, Ítalo. Sucesso a vocês também. São 2h53, agora vamos continuar com informações do Cariri. Lá, a Prefeitura do Crato estende o prazo de vencimento dos impostos municipais até agosto. O objetivo é amenizar os impactos econômicos da pandemia. Confira as informações na matéria de Luciano Cesário. Os comerciantes e moradores do Crato afetados pela crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus terão um tempo a mais para pagar impostos municipais.
A Prefeitura decidiu prorrogar por 60 dias o vencimento de todos os tributos e taxas no âmbito municipal que deveriam ser pagos até o dia 10 de julho. Agora o prazo se estende até 31 de agosto. De acordo com o secretário de Finanças, Carlos Marino, a flexibilização do prazo serve também como estímulo para a retomada das atividades econômicas, ainda que não haja previsão para isso. Ele também ressalta que a ampliação do vencimento possibilita maior fôlego financeiro para as empresas antes do retorno. Tem por objetivo facilitar a retomada da atividade econômica. Nós não estamos no momento de flexibilizar, na realidade continuamos no momento de isolamento social rígido. Então essas medidas para facilitar a retomada significa o governo municipal abrir mão de alguns recursos por um determinado período de tempo para que as empresas cratenses e os residentes aqui no Crato tenham mais tempo para se reorganizarem financeiramente e poderem arcar com seus compromissos perante o governo municipal. Essa é a segunda vez que a Prefeitura adia o prazo de vencimento dos tributos municipais desde o início da pandemia. O secretário ainda explica que durante esse período as cobranças administrativas e execuções fiscais estão suspensas, o que beneficia diretamente os contribuintes inadimplentes com o fisco municipal. Não estamos mais efetuando cobranças nesse período, desde março, e continuamos até o dia 31 de agosto, ou seja, não estamos incluindo, por exemplo, nossos devedores no SPC, no Serviço de Proteção ao Crédito. Não estamos negativando nossos devedores. Então, continua suspenso até o dia 31 de agosto. Também solicitamos ao Poder Judiciário que interrompa, suspenda provisoriamente até o dia 31 de agosto as execuções judiciais. Então, quem não paga pode ser executado também. O município não está executando nesse momento. Além de esticar o prazo de vencimento dos tributos, a Prefeitura do Crato também prorrogou a isenção da conta de água e da contribuição de iluminação pública para famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único. Segundo a gestão municipal, a medida beneficia cerca de 61 mil moradores, o que corresponde a 56% da população. Do Crato, Luciano Cesário para as rádios O Povo CBN e CBN Cariri. Muito obrigado pelas informações, Luciano. Vamos agora com Eliomar de Lima. Atacado e Varejo. O governador Camilo Santana tem reunião remota ainda hoje com Paulo Guedes, ministro da Economia, tratar sobre o cenário econômico principalmente. Paulo Guedes está ouvindo os governadores sobre a reforma tributária, enfim, quer começar a trabalhar nesse sentido também quando as atividades do Congresso retomarem presencialmente também. A previsão é para agosto acontecer isso. Olha, o deputado federal Zé Guimarães do PT, ele está com um projeto que quer beneficiar as artesãs do Brasil, oferecendo mais 6 meses auxílio emergencial só para as mulheres artesãs. É o projeto do Guimarães. Vamos ver se passa mesmo, se é aprovado e se o governo compra essa ideia. A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados, a ASE, inicia nesta sexta-feira com a Polícia Rodoviária Estadual fiscalização do transporte clandestino principalmente. O Intermunicipal volta nesta sexta-feira, mas tem aquela questão do clandestino que aproveita a onda. E a ASE, que é a Polícia Rodoviária Estadual, vai fazer esse trabalho também de monitoramento contra o transporte clandestino. O senador Eduardo Girão é o próximo convidado da reunião remota de diretoria da CDL em Fortaleza, que ouviu nesta semana Cid Gomes. Na próxima semana, o senador Eduardo Girão, do Podemos. Eliomar de Lima, Povo CBN, é com você. Ítalo Coriolano. Eliomar de Lima, muito obrigado pelas suas informações. Vamos aqui com as últimas notícias do portal O Povo Online. Os pedidos de seguro-desemprego chegaram a 653.160 em junho, informou nesta quinta-feira o Ministério da Economia. O resultado apresenta uma queda de 32% na comparação com maio, em que foram contabilizados 960.309 requerimentos, havendo, portanto, uma diferença de mais de 307 mil. Na comparação com junho de 2019, com 508.886 pedidos, houve aumento de 28,4%. Do total de pedidos de junho, 443.492, o que representa quase 68%, foram realizados via web,
seja por meio do portal gov.br ou por meio da carteira de trabalho digital. Os 3 estados com maior número de requerimentos foram São Paulo, com mais de 199 mil pedidos, Minas Gerais, com 70.333 e Rio de Janeiro, com 52.163 requerimentos. Quanto ao perfil dos solicitantes, 39,6% são mulheres e 60,4% homens. Então é isso, 3 horas, o Povo Economia está chegando ao fim. Muito obrigado pela sua companhia. Tivemos no áudio Adalto Rosa. Nossa equipe em Fortaleza conta com as ilustres participações de Letícia Lopes, Jefferson Salles e Rômulo Magalhães. No Cariri, Guilherme Carvalho e Luciano Cesário. Diretor executivo Eric Guimarães. Direção-geral de jornalismo Arlen Medina Neri. O Povo Economia. Hoje com Ítalo Coriolano. E na sequência você fica com o repórter CBN e logo em seguida tem revista O Povo com Maísa Vasconcelos e eu volto participando também do programa. Um forte abraço e até amanhã.